O coração de Deus nessa história toda de redenção, uma grande história de redenção que nós estamos comemorando, amém? A morte e ressurreição, e a realidade é que Jesus precisava fazer todo esse trajeto e esse caminho, ressuscitar, porque agora, glorificado, ele podia mandar o Espírito Santo. Porque agora o sangue de Jesus, ele é eficaz, mais superior ao sangue de bodes, de animais, para lavar a consciência e lavar o nosso coração. Então o Espírito Santo pode habitar agora onde o sangue está. Amém. O Espírito de Deus é santo e ele só pode habitar onde o sangue de Jesus está presente. Então Jesus precisava morrer para terminar esse plano completo, para que você agora lavado no sangue. Essa é a razão porque você não pode brincar com o pecado. E você não pode desprezar a mesa do Senhor e o conceito e a realidade de que é o sangue e a obra da cruz, porque é na presença do sangue que Jesus, que você tem acesso, com ousadia à presença de Deus, e o Espírito Santo de Deus pode operar. Então você vai ter que sempre lidar com essa realidade da cruz e do Pentecoste para o resto da vida. Amém. Você não pode simplesmente ignorar a cruz e agora porque eu sou livre no Espírito, eu posso ignorar essas coisas, porque se o sangue de Cristo não está operando, o Espírito Santo não está operando. Amém. Eles operam juntos. O Espírito Santo só pode operar no coração do homem se ele estiver lavado no sangue do Cordeiro. Então agora sim a conexão foi feita e quando nós nos rendemos a Deus por causa do sangue da obra da cruz, nós temos acesso ao coração de Deus e a comunicação foi restaurada. E agora nós vivemos pela voz de novo. Amém. Bênção. É o que tem de mais precioso. Então por que você não peca? Porque o pecado separa. E aí você está de novo operando na tua própria força. Amém? E a gente sempre vai dar com os burros na água. Então nós precisamos ter essa consciência da severidade, da gravidade que é o pecado e não brincar com isso e lidar com a nossa natureza carnal e pecaminosa e não alimentar isso. É cada vez mais, Senhor, eu quero crescer, eu quero aprender os frutos do Espírito, eu não quero ser uma criança carnal, está sempre pecando, sempre errando. Senhor, isso é importante. Graças a Deus pelo sangue, mas você quer amadurecer ao ponto de dominar e crucificar essa natureza para que o sangue esteja operando na tua vida e uma vida santificada e separada para Deus, porque você quer andar na presença de Deus, você quer a voz de Deus. Amém. O Espírito Santo, ele habita num vaso santificado. Amém. Lavado, regenerado. Então é uma bênção, você olha o que aconteceu, e eu quis, de uma certa forma, ler João 2 e falar do que aconteceu nesse início do ministério, porque a Bíblia fala que não muito depois daqueles dias do casamento era a Páscoa, de novo, amém. Jesus iniciou o seu ministério nessa época da Páscoa também, amém. O capítulo fala assim, estando próximo à Páscoa, logo depois do casamento, então são eventos interessantes que quando... E no capítulo 1 de João, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, você inicia o Evangelho de João, e você inicia o Evangelho numa época marcante, que é a época central da nossa vida, que você aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, não eu. Eu não sou digno de desatar as sandálias. E aí os discípulos, o pessoal da região dizem assim, é tu que vai fazer, tu é o Messias? Não, não sou eu, é ele. E aí João diz assim, no capítulo 1, e ele fala algo tremendo. João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Era só uma das marcas, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, ok? Eu não o conhecia. Aí ele diz assim, aquele porém que me enviou a batizar com água, ou seja, Deus instruiu João Batista e disse o seguinte, aquele sobre quem tu vires descer o Espírito e ficar, e pousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então ele diz assim, eu de fato vi, tenho testemunho, ele é o Filho de Deus. Então olha o que ele está dizendo. O Evangelho de João começa apontando para o Cordeiro de Deus, aquele que batiza no Espírito,
aquele que é cheio do Espírito. E aí Deus escolhe, na sabedoria dele, começar o ministério de Jesus com o sinal de transformando água em vinho para manifestar a glória dele, apresentar o cartão de visitas. Amém. E tudo aconteceu estando próximo à Páscoa. Então você tem essa Páscoa acontecendo, que é marcante para nós. Amém? Nós precisamos celebrar isso. E eu creio que é uma das razões, porque Jesus sempre nos lembra. Amém? Façam isso regularmente, todas as vezes que comeres do pão, em memória de mim. Nós precisamos manter acesa a realidade da morte e da ressurreição e da vida no Espírito. Amém? Então, de uma certa forma, a história do mundo está apontando para esse lugar onde Deus quer restaurar a confiança nele. Amém? O inimigo semeou desconfiança. Você diz, Deus está segurando coisa de ti. Ele sabe que se você comer daquele livro vai ser igual a ele. Então, ele semeou desconfiança. Você desconfia de Deus. Que é um dos grandes problemas da nossa vida. Ele está lá na nossa natureza, nós desconfiamos. Nós não temos certeza de que Deus vai entrar em cena e que Deus realmente nos ama e realmente tem poder para fazer o que Ele quer, o que Ele disse que quer fazer. O inimigo enganou e semeou esse veneno do engano, da dúvida, da incredulidade. Então, o que Deus está fazendo? Ele está restaurando essa realidade, Ele está trazendo de volta. E, meus irmãos, você olha a grandeza da manifestação de Deus, amém? Ele trazendo de volta. Quando Ele operou no Egito, Ele diz assim, eu vou mostrar quem é Deus diante desses deuses. O que Ele está? Ele está trazendo de volta ao coração do homem, e Ele está sendo paciencioso e bondoso conosco e mostrando quem é Deus, amém? E o diabo fez e aconteceu achando que pode, exaltando o homem, exaltando as pessoas, e Deus começa a mostrar a sua glória. Amém? Quando você olha a história de Jó nada mais é que Jó, na sua justiça e na sua seriedade, ele estava... A conversa daqueles amigos era dizer assim, Deus, onde tu está? Porque eu faço tudo certo, nós vamos ter que conversar. E eles começaram a se inflar. Amém? Tipo assim, eu faço certo, por que isso acontece? Eu quero uma explicação, Deus. E Deus, através da natureza e da criação, Ele enquadra aqueles amigos, Ele revela a glória dEle, de Criador, que foi o suficiente para Jó. Me abomino no pó da terra e na cinza. Falei coisa... Entrei em alçadas, e olha o que ele diz, eu falei e tentei conversar e dar opinião de coisa que eu não faço a mínima ideia. E eu falei, botei a mão na boca. E meu irmão, a primeira coisa que nós temos que fazer, põe a mão na boca para você começar a ouvir. Quem muito fala, não ouve. Põe a mão na boca. Porque nós temos explicação para tudo. Não, porque é assim, porque eu sei como é que é, porque Deus fez assim, e Deus vai fazer assim. Meu irmão, o saber... Qual é a vantagem de você saber tudo e não poder expor e achar que você é o primeiro que sabe das coisas? Esse é o problema do saber. O saber foi feito para mostrar para os outros. É isso que o inimigo fez. Ele não foi feito para gerar vida para você. Você está mais preocupado em falar para os outros o que você sabe do que transformar aquilo em vida. E o reino de Deus diz assim, esquece isso aí. O amor edifica. O que você devia se preocupar é edificar a tua vida e não falar o que você sabe para os outros. Não, porque eu sei, isso aí está errado, que horror. E a gente fala de líderes, a gente fala de tudo, a gente fala do clima, a gente fala de tudo. A gente não fala de tudo. Nós somos os experts. E Jó é convidado para um passeio. E uma das coisas interessantes é que Deus, Ele, na sua sabedoria, usa um capítulo inteiro, o capítulo 41, para falar só do crocodilo. Ele fala do crocodilo, um capítulo inteiro, do início ao fim. Você já imaginou? Essa é a lição de Jó. Jó, já viu o crocodilo? São não sei quantos capítulos, versículos, só para falar do crocodilo. Ou seja,
Deus está dizendo para Jó, está posicionando Jó quem ele é e quem tu é, onde tu estavas. Vamos conversar então. Vem aqui e me diz se tu sabe tudo, onde tu anda, onde é que tu andou, onde tu estava. E Deus começa a falar do crocodilo, da criação. A criação revela a glória de Deus. Os céus anunciam a sua glória. Amém? Então, o que acontece? Deus começa a mostrar a glória dele. E para Jó foi suficiente para ele abominar-se ao pó e dizer assim, quem sou eu para ficar falando o que Deus pode ou não pode, ou deve ou não deve. E Deus falou assim, ele repreendeu os amigos de Jó porque falaram de Deus o que não era certo. Meus irmãos, nós precisamos botar a mão na boca. A igreja foi chamada para ser uma voz profética. Nossos lábios têm que ser tocados pela brasa do altar para falar só o que Deus fala. Amém? Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, as minhas atitudes, elas têm que ter origem em Deus. Amém? Nós temos que voltar a ter o temor de Deus, de não achar que nós podemos falar qualquer coisa, como se nós fomos autorizados por Deus para dizer algo que Ele não tem nada, e Deus tem um certo problema com esses falsos profetas que falam coisas que Ele não autorizou a falar. E Ele tem paciência. Então, o que Deus está falando? Ele veio se revelar a nós de novo, para que nós possamos falar corretamente e representar Deus na terra. Então ele revelou a glória dele para Jó na criação. Ele revelou a glória dele no monte para Moisés. A Bíblia fala que foi glorioso o dedo de Deus escrevendo nos 10 mandamentos, descendo. Tanto é verdade que a face de Moisés brilhava. E Paulo fala, glorioso a manifestação da aliança de Deus para o povo. O que você está olhando? A criação, o castigo do Egito, a glória de Deus no monte, o que Deus está se apresentando para que o homem tema e volte a crer nele. Amém. E o que acontecia? Depois de tudo, do maná, que era um sinal glorioso, da proteção, da coluna de nuvem, da coluna de fogo. Tudo o que aconteceu, eles continuavam murmurando e não crendo. Amém. Então você percebe essa ideia de Deus, de se revelar ao homem para quebrar esse vínculo, essa natureza dentro de nós, autônoma e que sabe tudo, que não se dobra e que não consegue confiar em Deus. Que está sempre achando, desconfiando. Mas eu vi mesmo, mas agora não tem comida. Aí reclama de novo, aí Deus vai... Pode acaso Deus botar uma mesa no deserto? Põe uma mesa no deserto, água da rocha. Ele vai mostrando. Amém. Até o ponto que ele chega. Então, você percebe que toda a história é para revelar Deus para o homem. E aí ele envia Jesus. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito. Ele mandou o seu próprio filho agora. E aí Jesus faz esse primeiro milagre de transformar água em vinho, para manifestar a glória dele. Então nós estamos vendo que Jesus veio mostrando a glória de Deus no rosto dele. Paulo fala sobre isso, a imagem da glória de Deus na pessoa de Cristo, no Evangelho que nós pregamos. Então, é manifestação da glória de Deus em todas as realidades. E aí no final, eu queria ler essa partezinha só, no final de João, depois da ressurreição, o que nós temos? Então vamos ali. Lembra que nós falamos que os anjos disseram que ele não está mais aqui, que ele não fez assim, e aí ele está mostrando. Amém. É impressionante que Deus vai mostrando a sua grandeza e seus sinais. Aí, versículo 19. Ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, as portas da casa estavam trancadas. Então, pensa bem, eles estavam com medo. Se eles crucificaram a Jesus, vão perseguir os apóstolos também. Eles eram os próximos, ok?
cheio de medo e temor. Porta tranca a porta, amém? Em cima e embaixo, 3 portas, amém? Aí Jesus, ele entra no meio, ele pôs-se no meio dele. Amém? Portas trancadas. E Jesus aparece. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele transforma a água em vinho. Ele abre o mar, ele cria o crocodilo. Ele escreve em tábuas no nosso coração, ele nos salva, ele ressuscita dos mortos. Amém? Ele transforma, ele atravessa a parede, ele multiplica pães, ele salva o pecador. Amém? Ele é nosso Deus, ele é o grande Deus, ele é o Salvador, ele nos ama. Amém? Se revelando, se revelando, se revelando, se revelando. O amor. Portas trancadas com medo dos judeus. E aí o que Jesus diz? Paz. Paz. Amém. Não se turbe o coração. Ele mostrou as mãos do lado. Eles alegraram-se ao ver o Senhor. Disse Jesus, paz seja convosco. Versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu envio. Ele soprou o Espírito. Se de alguns perdoar os pecados, serão perdoados. Amém. E é interessante que nesse momento de extrema visitação gloriosa de Deus, Jesus ressurreto aparece depois de ressuscitar dos mortos, atravessa as paredes, e aí ele diz assim, se vocês perdoarem pecados, pecado continua sendo algo sério, não brinca com pecado. Ele diz, paz sobre vocês, o Espírito Santo está com vocês, não, amém, não dá liberdade à carne, continua andando no Espírito. E aí no versículo 26, passados 8 dias depois, estavam outra vez reunidos. De novo, estando 8 dias depois, as portas trancadas de novo, meu irmão. Amém. Amém. Com medo. 8 dias depois, tranca tudo, que nós estamos com medo de novo. O que nós estamos vendo? Deus quer quebrar de nós os medos, as ansiedades, o estresse, as preocupações, amém, com as coisas externas. Ele quer gerar algo dentro de nós, se o Espírito de Deus vive em nós, vida eterna. Ele fala assim, é uma fonte a jorrar, que não para e ninguém pode, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então toda a mensagem do Evangelho está chegando nesse ponto e está confrontando, discípulos de dura serviço, sempre resiste no coração, vocês sempre são duros, você não consegue crer em mim. Amém. Mas parece que ele está chegando num ponto onde está rompendo essa natureza e ele está expondo de tal maneira, ele dizia, a única coisa agora possível é que a fé de vocês, lavada pelo sangue, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre vocês e vai dar a capacidade de vocês de enxergar e viver essa vida. Era o ato final. Mas eles disseram, paz seja contigo, irmão. Põe aqui o dedo, amém, vê. Não seja incrédulo, mas crente. E meu irmão, para todos nós, não sejamos incrédulos. No meio das situações que nós estamos vivendo, a única coisa que nós precisamos ouvir nessa semana, a mensagem, continua crendo, confia em Deus, não duvida, não tema. Creia em Deus. Amém. Amém. A nossa vida, a nossa fala, a nossa atitude, a nossa maneira de nos portarmos tem que ser de pessoas que confiam em Deus. Amém? Que vive, tem algo dentro de nós maior do que qualquer coisa que nos apresentarem do lado de fora. Versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos. Diz sinais e sinais e sinais e sinais e sinais e sinais e sinais. E manifestações da glória de Deus. Eles viram, meus irmãos, eles viram coisas, eles viram coisas, eles viram. Nós já vimos coisas, já vimos coisas, já vimos coisas. E Jesus diz, vocês ainda não creem. Amém. O que falta? Eles, porém, estes sinais foram registrados para que creiais. E essa é
Essa é a revelação de Deus entre nós, de tudo que nós vemos, e de tudo que você ouve, das histórias, da pregação do Evangelho, amém, das histórias bíblicas, do que você lê. Quando você lê, você olha, amém, aquele que andou sobre as águas, aquele que, amém, abriu o mar vermelho, aquele que trouxe maná. Cada vez que você se expõe e lê, e lê, e lê, sabe para quê? É porque você não deixa o medo e a ansiedade entrar no teu coração e você continue crendo. Deus é fiel e Ele tem um plano glorioso e eu vou ver a glória de Deus e amanhã vai ser uma bênção e nós estamos crendo, amém, correndo a nossa carreira, olhando para Jesus. Então você está sempre, qual é o segredo de uma vida, meu irmão? Você precisa estar sempre exposto à glória de Deus, lendo, meditando, estudando, amém, expondo, pensando, amém, orando, com teus olhos em Cristo. Estas coisas, vocês estão aqui nessa semana, ouvindo a história da redenção e dos milagres, para que fé entre e fé seja atiçada no teu coração, expostos, o véu cai, vocês contemplam a glória de Deus e dizem assim, eu posso todas as coisas, Ele é Senhor, Ele me ama, e eu vou lidar nessa situação, eu vou ver a glória de Deus nessa situação que eu estou lidando. É para isso que Deus veio. Deus veio para intervir, não na situação que você domina, é naquela que você não está dominando e agora você não está conseguindo descansar nessa situação que você está enfrentando. É nessa que Ele está de olho. Tem essa, porque você diz assim, isso aqui eu domino, pastor, Deus é fiel. Não, Ele está de olho nessa situação que você não está conseguindo confiar. É isso que Deus quer. Tem algo na nossa vida. Que esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio da nossa vida. Você cresce, confia em Deus, você constrói uma vida de confiança, mas vai ter sempre algo ao nosso redor que nos incomoda e que você diz, não, isso Deus não faz mais. Isso não está incluído, isso eu não faria, isso eu não sei se Deus opera. Eu vou me contentar com essa perda. E quando Deus diz assim, Deus quer alcançar essa área que você está tendo dificuldade de crer. Foi para isso que Jesus veio. A minha palavra nessa manhã é testando os limites. Não te acomoda com aquilo que você viu Deus fazendo, mas Deus quer te levar para áreas que são essas áreas que nos incomodam, que nós estamos tendo dificuldade, que nos estressam, que estão nos deixando ansiosos, que nós estamos... Essas são as áreas que Deus quer invadir o reino dele. Amém? E essas áreas que nós estamos falando para Deus com a nossa mente, dizer assim, não, Deus não faria isso, eu não creio que isso aqui é de Deus, porque isso aqui é demais, Deus não faria, porque isso aí já é um pouco além. Eu entendo, porque daí nós estamos justificando e dizendo, e Deus disse, não. Amém? Tudo é possível ao que crê. O que Deus veio fazer é tirar os limites e tratar com os medos e ansiedade no nosso coração para você poder convidar Deus para que fé seja gerada e uma confiança seja gerada para essas áreas onde você não domina e que você está exposto e não está conseguindo vencer. É nessas áreas que o teste da nossa fé entra em cena. Amém. Estes foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A vida que Cristo veio trazer é para nós, é para você. Tem áreas da nossa vida que nós precisamos abrir para Deus operar. Amém. Que nós não estamos sabendo. E mesmo nós não estamos sabendo como Deus lida. E para nós é fácil dizer para Deus, como Jó, dizer para Deus assim, Deus não faz mais, ou isso aqui é a minha cruz, ou isso aqui, de repente Deus ia fazer, não, mas tem alguma coisa, Deus, que eu não estou entendendo aqui nessa área, e eu quero te convidar a invadir esse território. Essa sala escura,
armário que eu não abro muito, que eu administro na minha vida, Deus quer invadir esses territórios. São aquelas áreas da nossa vida que a nossa mente não consegue entender. Por que Deus faria isso? Porque Deus não faria isso. Ou é tão pequeno, ou é tão grande. Eu consigo administrar. São coisas que a nossa mente ainda não consegue entender o amor de Deus. E ela bloqueia o que Deus quer fazer. Quando Ele transforma água em vinho, Ele está dizendo, para nós, água em vinho num casamento é supérfluo. Para Deus, Ele está dizendo, para mim, se é importante para ti e você está lidando com esse problema e está te incomodando, é importante para mim. Eu tenho vida nessa hora para ti. Não importa o que a mente humana diz, o que o nosso natural pensa, o que nós fizemos, Deus te ama e Ele quer tocar nessa área. Ele quer que tu aprenda a confiar e a descansar e a exercitar a tua fé nessa área. E o que Ele está dizendo? Com todos os sinais que Ele já fez na tua vida, é para te se alegrar, mas é para te lidar, para que, crendo nele, tenham vida nessas áreas onde a gente não está tendo vida ainda. Então, o nosso grande desafio como cristão é continuar correndo a nossa carreira e olhando para Jesus. Então, o que você faz no meio dessa situação? Continua amando a Ele, continua andando com Ele, continua meditando nas Escrituras. O que nós queremos é que Deus entre em cena na nossa vida. E que você saiba de uma coisa, Deus me ama e Ele tem o maior prazer em intervir nessa situação. E eu vou continuar crendo. Então, eu queria ir concluindo na minha palavra dessa manhã. Quanto mais você olhar, amém, e continuar olhando, mais você vai enxergar. Então, nessa manhã, que a mensagem da cruz e da ressurreição e a lembrança dos milagres da intervenção divina de Deus na nossa vida possam te fazer continuar crendo e perseverando nesse teu caminho, até ver a manifestação do milagre de Deus e da vontade de Deus nessa situação. Teve um pai, depois Jesus mostrou a sua glória no Monte da Transfiguração. Os discípulos viram o rosto de Jesus brilhando, a veste branca, e eles ficaram ali impressionados de maneira gloriosa. Lá embaixo os discípulos estavam tentando resolver um problema do endemoniado e não estavam conseguindo. E a glória de Deus estava se revelando aqui. Mas como é possível isso? E aí Jesus desce do monte. E os discípulos que ficaram lá embaixo dizem assim, nós não conseguimos lidar com essa situação. E aí Jesus diz, até quando eu vou ter que ficar aqui com vocês? Olha o que ele diz, geração incrédula, eu vou ter que ficar aqui junto. Trazei-me o menino. E aí o pai dessa criança disse assim, Deus, se tu podes alguma coisa. E Jesus diz assim, se podes, amém. Vocês ainda estão nessa fase de achar se eu posso, amém? É como se Deus nos chamasse a atenção. E meu irmão, esse assunto não se brinca, tipo assim, não se leva na brincadeira esse assunto, diz assim, Deus não me ama, Ele não quer. Não se brinca com isso. Porque Deus está procurando pessoas, temor de Deus na terra, que falem o que Ele pensa. Você não tem o direito de pensar o que Deus não pensa e nem de falar o que Deus não está falando. Então, nós precisamos aprender a botar a mão na boca e dizer assim, eu não sei o que esse assunto tem a ver, mas eu não posso negar a minha fé e dizer assim, Senhor, se tu pode, se tu me amas, será que tu podes? Eu me sinto que tu me abandonou. Eu não sei. Nós não podemos nos dar o luxo de falar esse tipo de coisa mais. Amém? E Jesus não brinca com isso. Ele diz assim, onde está a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Homens de pequena fé, homens de pequena fé. Tem um assunto que ele diz que ele não pega leve. Ele fala, arreda Satanás, tu está pensando como um homem, não como as coisas do alto. E tem um assunto que parece que a gente pega leve, que diz assim, Deus não me ama, Deus não me quer, eu sou coitadinho,
eu tenho o direito de falar assim, como se assim, a minha pena vai atrair Deus. Não, isso aí não atrai Deus. Então, o que acontece, meus irmãos? Tem muita coisa na nossa vida que a gente leva bem a sério e cuida. Mas eu quero dizer para os irmãos, tem uma coisa que você tem que cuidar. Cuida da tua fé e do teu coração, para não falar coisas que Deus não está falando. Quando nós éramos crianças e pequenos e jovens, nós fazíamos e pensávamos e falávamos como criança. Quando você é adulto, você não faz mais certas coisas. Tem certas coisas que nós não falamos. E Jó teve que dizer, eu me arrependo e me abomino, porque eu falei o que eu não sabia. O povo de Israel falou, onde está Deus? Ele nos abandonou, Ele quer nos matar no deserto, Ele não tem poder, não tinha sepulcro lá atrás, Deus não pode. Amém? Ele falou demais, coisas que eles não podiam falar. Diante de tudo o que Deus já mostrou e fez, tem certas coisas, a primeira etapa da nossa vida, amém? Nos humilharmos e dizer assim, ó, Então Jesus, Ele chega e ensina, porque esse é o objetivo que Jesus veio. Amém? Esse é todo o objetivo que Deus tem revelado da sua glória e da visitação, é para que crendo tenhais vida. Amém? Então Ele vai sempre apertar nessa ponta, se você ouvir tudo o que você ouve do Evangelho, as histórias e tudo o que você já viu, e continuar dizendo, pois é, Deus não me ama, eu sou o pior, nada faz certo. Assim, Deus não tem nenhuma simpatia por isso. Nós não podemos deixar o inimigo nos enrolar, porque essa é exatamente a raiz do nosso problema, esse senso que a gente pode falar o que a gente quer e não entender. Se você questiona o amor de Deus, amém. Fé agrada a Deus. Tudo que não provém de fé é pecado. Então Deus é um lembrete para nós, meu irmão, não vamos ser vazios com as nossas palavras. Vigia e ora, não fala coisa que Deus não está falando. Como é que eu vou saber se Deus pensa isso? Não. Meu irmão, aprende, lê as Escrituras, te expõe a Deus. Amém? Você vai ver que o nosso Deus é grandioso, é glorioso. Amém? Então Jesus confronta, ele vai dizer, como assim se podes? Amém? Diante de tudo que a nação de Israel já viu, já ouviu, que era ensinado da história de Abraão, da história de Noé, da história de Daniel, toda a grandeza da glória de Deus, que tinha um objetivo de dizer, para que crendo tenhais vida. Amém? E nessa altura do campeonato vocês estão dizendo, se podes, e aí Jesus disse, se podes, amém. Tudo é possível ao que crê. E aí ele disse, me ajuda, Deus, eu quero aprender. É isso, amém. Nós não sabemos tudo, mas saiba de uma coisa, não entretém esse tipo de pensamento. Isso desagrada a Deus. Amém. Amém? Isaías 30. Como eu disse, estou caminhando para o meu... Isaías 30. Versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Então qual é a oferta que Deus está nos dando? O segredo da nossa vida é voltar a confiar em Deus. Aquietar o nosso coração, com todo o estresse que nós estamos lidando, com o dia de amanhã, com a dor, com o caos na sociedade, com os problemas, amém, com os planos de saúde quebrados, com o sistema de saúde quebrado, com as limitações das pessoas, com a maldade, com a crueldade, com tudo isso. Deus está querendo que você ache o teu descanso no meio desse caos. Que é o descanso que diz, mas Deus está no controle. Eu creio. De nós sermos capazes de descansar, que amanhã
o nosso dia Deus trará o seu cuidado. Toda essa história está nos levando para aqueles que esperam no Senhor e colocam sua esperança, e Deus renova as suas forças. A nossa força está na nossa consagração a Deus. Então, a maneira, e a única maneira de nós vivermos nesse mundo, de alguma maneira, e a única maneira é: põe teus olhos em Cristo, contempla a sua face, olhando firmemente para Ele, desapegando do peso do pecado. Amém? Vigia e ora, fica olhando para Ele, porque você está sendo exposto. Então, o que acontece, meu irmão? Fé não é algo assim que eu estava numa pregação, o evangelho foi pregado, fé entrou no meu coração, agora eu desconecto e vou viver. Eu tenho fé para viver essa semana. Não. Fé, ela funciona na presença de Jesus. Você precisa andar na presença de Jesus. Fé vem por estar exposto a Deus. Amém? Você ouve algo e aí, independentemente de Deus, agora eu creio em Deus, eu vou fazer isso. Você já perdeu. Amém? Fé e uma vida de confiança e descanso está em andarmos com Deus todo o tempo. Amém? Atentos à voz do Senhor. Porque cada vez que alguém se desconecta, o véu cai, o sentido embota, e você começou na fé, e aí você está, o próximo passo, você já não sabe o que fazer mais. Porque os teus sentidos se embotaram, e aí você, mas eu comecei, Deus falou comigo, pastor. Sim, continua andando com Ele, todo o tempo, vigilando e orando, amém, meditando nas coisas de Deus. Se você trabalha, se você estuda, onde você está, sempre com os ouvidos atentos à voz de Deus. Amém? Sempre com os ouvidos atentos à voz de Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor, aqueles que põem sua esperança em Deus, aqueles que estão vigilantes e atentos, com o coração rendido, lavado no sangue, totalmente dependente, esses renovam suas forças, esses vão ver o que Deus tem a fazer. Então a minha palavra nessa manhã, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que põem a sua confiança no Senhor, aqueles que estão com os olhos nele, vivendo para Ele, constroem uma vida de confiança e fé, sempre agrega, cada vez mais você confia mais em Deus, você descansa mais, você aprende a confiar. E meu irmão, a confiança tem a ver com você entrega a tua vida nas mãos de Deus. É a expressão maior do descanso. Então, o que você faz? Uma pessoa que confia é uma pessoa que descansa. Então, esse assunto que está te incomodando, e você não para de pensar, e você fica estressado, você tem que arranjar uma solução, mostra nós estamos perturbados, nós não conseguimos descansar sobre esse assunto enquanto nós não fizermos alguma coisa. Parece que se eu não fizer nada, eu fiz demais, agora eu não sei o que eu faço, porque eu falei que eu não devia, agora eu tenho que consertar, ou eu não falei que eu devia. Esse é falta de dizer assim: Deus, eu entrego em tuas mãos esse assunto. Então, no descanso e no sossegarmos está a nossa salvação e a nossa força. Então, quando nós falamos dessa vida de confiança e fé que Jesus veio trazer, Ele veio mostrar a capacidade dele de resolver qualquer situação. E Ele está pedindo de nós: confia em mim. E a confiança se expressa no teu descanso. Deus vai cuidar desse assunto e eu vou descansar. Amém? Amém? Esses dias, nós lá em casa estávamos fazendo uns testes, brincando com... Vocês conhecem o rádio? Esse é um rádio famoso walkie-talkie, 2 vias. E esse rádio aqui é para alcançar 3,5 km.
Então nós fizemos uns testes. Se não tiver comunicação, como nós fazemos? Nós fizemos uns testes. Meus filhos estavam de carro e eu estava no alto da torre de vigia no meu apartamento. E eles circularam a cidade para testar. E o alcance é impressionante, o alcance desse negócio. E os 3,5 km que ele aguenta é se ele for de linha reta, sem nenhum obstáculo. Os obstáculos vão começando a alterar. Então, e aí nós fazemos esse teste. O que você está testando? O alcance desse rádio. Dentro do elevador, fora do elevador, atrás do prédio, aonde ele vai. E nós tivemos uma experiência, nós estávamos testando ontem e Deus me lembrou assim, eu estou testando o alcance da minha voz na vida de vocês. E é interessante que você precisa, porque se você começa a ter ruídos e você não consegue se comunicar. Então, tem situações na nossa vida que são obstáculos, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Porque nós nos colocamos no nosso coração, nós assumimos certas coisas na nossa vida, que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. São obstáculos que dá ruído. Então, o coração de Deus para nós, quando a gente fala assim, eu preciso confiar em Deus, amém. Eu desejo de Deus para você, confiar nele. Eu queria finalizar nessa manhã desafiando os irmãos. Nessa situação que está te incomodando, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus no meio dessa situação. Porque é exatamente essa situação que está te perturbando, que está tirando o sono, está te incomodando e está agitando a tua vida. Então, o que Deus está nos desafiando? Ele quer mostrar que a voz dele alcança os mais altos montes, que enche o vale profundo. O alcance do amor e da graça e da bondade de Deus vai muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Não é que Deus está testando o poder do alcance dele, nós estamos sendo transformados ao ponto de conseguir, no meio da situação mais difícil, você está sendo chamado a descansar em Deus nessa situação, porque Deus fala no descanso. Então, a prática do nosso cristianismo é no meio dessa situação que te incomoda e te aterroriza muitas vezes. Ser capaz, Deus, em tuas mãos eu entrego esse assunto e eu vou descansar sabendo que nas mãos do meu Pai essa situação está bem cuidada e Ele vai me dar vitória nessa situação. Em sossegarmos está a nossa salvação, na confiança a vossa força. Aqueles que esperam e confiam no Senhor, amém, e descansam, esses vão voar alto e renovam suas forças. O descanso da fé, o autor aos Hebreus fala, esse último descanso. Fé e confiança plena em Deus implica que você descansou. Amém. Então Jesus, nas suas últimas palavras, e eu quero concluir com isso, a primeira coisa que ele disse, paz seja com vocês. Eles estavam estressados. Paz.
Ele falou 3 vezes, paz, vocês estão perturbados e estressados, não se turbe, paz. 3 vezes, paz seja com vocês. Faz resplandecer, Senhor, o teu rosto sobre a minha vida e me dá paz. Amém. A expressão maior da nossa fé e a nossa exposição à glória de Deus é que você vai encontrar paz no meio desse caos que você está vivendo. Porque no meio, o Espírito Santo de Deus só repousa, ele descansa num coração em paz. Deus falou para João Batista, quando tu vires o Espírito Santo descer e pousar, e descansar sobre, esse é o Messias. E meus irmãos, nós precisamos aprender a ouvir e a receber o Espírito Santo de Deus, ele possa descansar, onde ele vai. O meu irmão, um coração agitado não consegue, o Espírito Santo de Deus não consegue ministrar e operar. Paz e o descanso é aquele que diz, Deus me ama e Ele vai resolver essa situação. Eu tenho plena confiança de que Deus está no controle dessa situação e eu vou descansar nessa situação. Nesse lugar, cumpre em mim os teus propósitos, Maria diz. Nesse lugar de rendição e descanso é onde o Espírito Santo de Deus pode repousar. Ele precisa repousar nessa situação que você está vivendo. E nós precisamos aquietar o nosso coração. E Jesus nos chama. Ele nos chama, até ainda depois de todos os milagres e os sinais que ele viu. Você ainda não crê em mim? E Deus está mexendo com o nosso coração. Ele está pedindo de nós, entrega essa situação nas minhas mãos. Não anda ansioso com o dia de amanhã, não anda ansioso com nada, porque o meu espírito só pode pousar num coração em paz e comandar essa situação. A nossa agitação, o nosso estresse, os nossos medos, as nossas preocupações, a nossa influência externa, ela deixa você agitado. E o Espírito Santo de Deus está procurando lugar para pousar. Amém. Então, o meu convite para você nessa manhã é para testar alguns limites. Eu disse, Deus, eu quero. E aí, meu irmão, não é uma questão de você sair sabendo aqui. Deus, nessa situação que ela está me incomodando, e eu sei que lá dentro do meu espírito está me incomodando essa situação. Você não consegue descansar. Você não consegue descansar porque eu tenho aquilo ali. Enquanto eu não resolver isso, você não consegue descansar. Deus está nos convidando, antes de resolver a situação, você descansa primeiro e depois você vai ver a solução. Eu não consigo, eu preciso resolver essa situação para poder descansar. Você precisa descansar primeiro nas mãos de Deus. Confiar em Deus para o ser humano não é uma coisa fácil, meu irmão. Não assuma que é fácil. Confiar em Deus, quando tudo ao nosso redor joga contra, não é uma coisa fácil. E você diz assim, Deus, diante de tudo que eu já ouvi do Evangelho, eu vou entregar nas tuas mãos. É uma entrega na confiança da vossa salvação. E é nesse lugar, é só nesse lugar que o Espírito Santo de Deus pode atuar. Você não vai ouvir a voz de Deus agitado, estressado e ansioso. Em tudo, leva diante de Deus. E meus irmãos, a minha convite para você, acha o teu descanso nessa situação. Amém. Não é o muito falar, não é a muita preocupação, não é o estresse. Eu dizer, Deus, eu vou colocar esse assunto em tuas mãos.
E vou crer nisso. Essa é a mensagem da Páscoa. Em tuas mãos eu entrego. E eu estou crendo em Ti, que Tu vai me conduzir à solução desse assunto. Em nome de Jesus. Então, quando Deus nos diz assim, eu estou convidando vocês a testar alguns limites, Deus está convidando você a testar se o Evangelho funciona nessa área que você está lidando. Para isso, você vai ter que se render a Deus. Amém? Essa é a nossa caminhada. O Evangelho, amém? Se pode, não, tudo é possível. Se crer. Senhor, me ajuda a confiar em Ti nessa situação. É uma caminhada de fé, meu irmão. Então, o meu texto para nós terminarmos nessa manhã, Efésios 3. Versículo 14, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, amém? De acordo com a grandeza de Deus e com tudo que você já viu e sabe que Ele é capaz de fazer, te dê a graça e te conceda, é a minha oração, para que sejais fortalecidos no teu homem interior. Como você chega lá? Continua crendo, meditando, te expondo a Deus, lendo a Bíblia, buscando a Deus, para que o teu homem interior pelo Espírito seja fortalecido e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa é a nossa vida. Você cresce interiormente, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. O mesmo Espírito que pousou, e o termo usado assim, ele desceu e ficou, e pousou, e permaneceu, e descansou. Esse, que Ele repouse sobre a tua vida, em nome de Jesus. Para que nós possamos alcançar e atender e atingir esses limites. Amém? Então, nessa manhã, eu desafio os irmãos para que esse dia não seja mais uma comemoração, mas que você leve a mensagem da ressurreição para exatamente essa área onde você está lidando, e que o Senhor manifeste o poder dele nessa situação, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã, mais uma vez, muito obrigado, Deus, pelo grande privilégio que é, pela bênção que é, pelo milagre que é, pelo presente que é, podemos ouvir Tua voz e viver no meio de tudo. Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que tudo ao nosso redor não funcione, poder nos alegrar em Ti e ver Deus mover por nós e a nosso favor. Muito obrigado, Deus, pela vida que nós temos. Muito obrigado pela vida que Tu me deste, Deus.
Muito obrigado, ó Deus, pela realidade do Evangelho. E nós oramos, ó Deus, que o Teu reino venha, a Tua vontade seja feita, ó Deus, na vida de cada um aqui. E na vida da Tua igreja nessa nação. Ó Deus, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, abre os olhos para nós enxergarmos a grandeza do que nós estamos lidando e a glória de quem Tu és e do que és fazer nesse tempo, ó Deus. Em nome de Jesus. E ajuda meu irmão e minha irmã a descansar exatamente nesse lugar onde ela não está conseguindo descansar. Eu oro, ó Deus, pela Tua graça. Exatamente nessa situação onde ele não está conseguindo descansar, seja sobre filhos, seja sobre relacionamentos, seja o que for, ali mostra o alcance do Teu poder e da Tua voz, ó Deus. E que nós possamos ver Deus agindo nos limites da nossa vida, infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém? E uma das coisas tremendas, grandes ensinamentos que nós vemos. E é interessante, meus irmãos, quando Jesus ressuscitou, um dos eventos mais gloriosos da terra, tinham 11 pessoas trancadas atrás de uma porta. Amém? O evento mais glorioso do universo tinha 11 pessoas trancadas atrás de uma porta. Amém? Não te distrai pelo mundo exterior. Ouve a voz de Deus no teu coração e vive para Ele. Amém. Paulo e Silas, esses homens, amém, que viveram, pregaram o Evangelho e lidaram com tudo do pior, amém, de tudo. Pessoas abandonaram eles, pegaram, diz que apedrejados, amém, presos. Um dos eventos deles, eles estavam numa prisão, à meia-noite, chicoteados, e eles acharam a paz deles, chicoteados, amarrados, no frio, no fundo de uma prisão, por terem pregado o Evangelho. Ali eles começaram a louvar a Deus e adorar a Deus. E ali eles viram o alcance do que Deus é capaz de fazer com o coração totalmente rendido a Ele. Então que Deus nos anime, meus irmãos. Essas áreas que nós estamos lidando, sim, Deus é capaz de operar nessa área. Que você possa ver Deus se mover. Em nome de Jesus.